Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amém? Amém. É um amém para valer, minha gente. Jesus ressuscitou, aleluia. Olha para o seu irmão aí, pode aplaudir que Jesus está vivo. Ele venceu por nós. Olha para o seu irmão que está do lado e diz para ele assim: meu irmão, não tenhas medo. Jesus ressuscitou. Diga para o outro lado agora: meu irmão ou minha irmã, não tenhas medo. Jesus ressuscitou. Hoje foi o dia que o Deus preparou para a humanidade. Não sei se vocês não cochilaram ao longo dessa liturgia. Cochilaram? Então vocês viveram o caminho percorrido desde a criação da humanidade até a libertação da humanidade por meio da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desta vigília pascal compreende muitas leituras que vêm revelando para nós, desde o ato de criar, a presença de Deus. Deus que nos acompanha desde o momento que Ele criou. Nós ouvimos a primeira leitura, quando relata lá no livro do Gênesis, que no princípio Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ali, caríssimos irmãos e irmãs, com a presença do Espírito de Deus, tudo começa a ter vida, tudo começa a existir. Deus vai criando tudo com a palavra. É a palavra que vai dando vida. A palavra de Deus vai dando vida a tudo aquilo que Ele quis. Faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento e soprou as águas que estavam embaixo. E assim Deus disse, e as coisas foram acontecendo. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas no ápice da criação, Deus se encurva para criar a mais bela criatura. Eu não posso dizer a mais perfeita, mas podemos também dizer a mais perfeita, porque é a única que detém a razão, é a única que sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. E Deus modela com as mãos. Deus se curva para dar uma forma. E a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Todos os outros seres, todas as outras criaturas tiveram uma forma. Nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Eu, você, nós somos criados como imagem
e semelhança de Deus. Não sei se vocês conseguem, eu queria que entendesse isso. Compreendo a dimensão, caríssimos irmãos e irmãs, da grandeza dessa liturgia. Nós somos imagem de Deus. As pessoas são imagem de Deus. E hoje eu estava rezando, e vinha sempre em minha mente, meu coração, o momento dolorido que nós estamos vivendo. Como pode um ser humano, que é imagem e semelhança de Deus, atentar e tirar a vida de outro ser humano? Como pode, caríssimos irmãos e irmãs, entrar numa escola e tirar a vida de criancinhas inocentes? A pureza de Deus está ali naquelas crianças. A liturgia de hoje nos faz pensar o que aconteceu com a imagem e a semelhança de Deus. O que está acontecendo com a imagem e semelhança de Deus? A nossa procissão luminosa foi curtinha, porque a gente tinha essa liturgia com muitas leituras. Mas hoje eu andei pela cidade e pude perceber, caríssimos irmãos e irmãs, que a vida está acontecendo normalmente. E o mais triste, em um sábado santo, em um sábado em que toda a humanidade se prepara para celebrar a ressurreição do Senhor, as pessoas estão vivendo como se nada existisse. Nas beiras dos bares, nas portas de casa, fazendo as suas farras, outros correndo para cima e para baixo, montados em cavalos. O que é que está acontecendo com a imagem e semelhança de Deus? Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo belo, Deus nos criou para viver felizes e em perfeita harmonia. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa felicidade e a nossa harmonia vem quando nós voltamos o nosso olhar para Ele, para Deus, o reconhecemos e o servimos. Não existe alegria e felicidade plena, não existe harmonia na vida daqueles que estão distantes de Deus. Existem muitas tribulações, existe um vazio muito grande, existe, caríssimos irmãos e irmãs, a falta de esperança. Não tem direção na vida, não tem orientação na vida, porque se a palavra de Deus nos diz que Deus criou tudo belo e perfeito, e Ele se curva para nos criar a sua imagem e semelhança, é porque Ele espera de nós que conservemos essa imagem e essa semelhança. Imagem de Deus nós somos. Agora nós nos assemelhamos a Deus por meio do amor que nós vivenciamos aqui na terra, porque um outro nome de Deus é amor. São João vai dizer: Deus é amor, Deus caritas est. Então, quando que eu me assemelho a Deus? Quando eu sou capaz de superar as minhas fraquezas, de superar o ódio, de superar os rancores, de superar a raiva, de superar a inveja, de superar os ciúmes, de superar todas as fraquezas humanas. E acima dessas fraquezas humanas deve estar presente o amor.
Eu preciso me assemelhar a Deus por meio de uma experiência profunda do amor. A vocação humana, o chamado especial que Deus nos faz, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos chama à experiência do amor. Por que então se atenta tanto contra a vida dos seres humanos hoje? Porque está faltando o amor no coração das pessoas. Porque está faltando amar o amor. Está faltando amar o amor. E quando nós não amamos o amor, nós não temos amor em nosso coração. E a humanidade hoje está perdida. Quantas pessoas hoje já não sabem mais o que significa a experiência de amar. Estão vivendo a vida adoidada, atirando para todo quanto é lado, tentando, diante desse turbilhão de acontecimentos, sobressair e encontrar algo que ele realize, algo que lhe identifique, e as pessoas estão perdendo, caríssimos irmãos e irmãs, o equilíbrio. Pessoas estão buscando se aniquilar. Quantos suicídios têm acontecido em Bicaraí? Quantos suicídios têm acontecido no Brasil? Até mesmo de sacerdotes, padres, que perderam o sentido da vida, que não suportaram o peso das exigências desse mundo, e por isso então resolve aniquilar-se, abandonar o dom mais belo e precioso que Deus nos deu, que é a nossa vida. E de que maneira, caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos criou, Deus nos deu a vida. No outro relato da criação, vai dizer que Deus soprou nas narinas a vida. A vida que existe em nós é o sopro de Deus. E aquilo que Deus nos deu, só Ele pode tirar. Mas quantas pessoas estão se aniquilando? Ainda hoje, no grupo dos padres, foi partilhado mais um sumiço de um sacerdote. Não sabe onde ele se encontra. Ele disse que ia sair. E até hoje, até agora, ainda não foi encontrado. Estamos rezando para que não venha a ser mais uma vítima do peso e das realidades deste mundo. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, o que está acontecendo com a imagem e a semelhança de Deus? Está se desfigurando, está se desfalecendo, está virando uma caricatura. Sabe o que é uma caricatura? Aqueles desenhos estranhos, que não tem, lembra, mas não tem forma. A humanidade está perdendo a sua imagem e semelhança. E quando que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus? Quando nós permitimos que o ódio, que o mal ocupe o lugar do bem. Quando permitimos, caríssimos irmãos e irmãs, que a divisão ocupe o lugar da unidade e da harmonia. Quando permitimos, caríssimos irmãos e irmãs, que os nossos corações sejam habitados e alimentados pelo desejo de vingança. Isso vai destruindo a imagem e semelhança de Deus. Mas o mais belo disso tudo é que Deus não desiste da humanidade.
Deus não desiste de nós, e por isso então, em meio a uma humanidade que tem se perdido, que tem se distanciado da sua imagem e semelhança, existe alguns que permanece e cultiva essa imagem e semelhança. E na segunda leitura, nós encontramos em Abraão. Deus se alegrou de ver a fidelidade de Abraão, a tal ponto de firmar uma aliança, a tal ponto, caríssimos irmãos e irmãs, de testá-lo na sua fé. Por isso pede a ele um sacrifício, o sacrifício do seu único filho, Isaque. E Abraão, com toda a fidelidade, se põe a caminho para o monte que recebe o nome Deus proverá. Deus proverá. E aqui, no sacrifício de Isaque, que não aconteceu porque Deus providenciou um cabrito na hora do sacrifício, prefigura o sacrifício de Cristo Jesus. O que significa isso? A morte nunca vence. Na hora que Abraão levanta a mão para sacrificar o seu filho, Deus envia o anjo e diz: não faça isso, pois agora eu sei que tu és fiel. E quando ele ergue os olhos, vê um carneiro preso nos espinheiros, e ali ele vai e oferece em sacrifício. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui está a prefiguração do sacrifício de Cristo, um Deus que se faz presente e um Deus que acolhe os nossos sacrifícios para salvar a nós mesmos. E assim então, durante toda a liturgia, nós encontramos Deus que vê e vem em socorro dos seus. No livro do Êxodo, nós encontramos um povo oprimido, um povo que vivia na condição de escravos, mas não perdia a fé, pedia constantemente a libertação, e Deus então o concede. Acontece na vida do povo de Israel a Páscoa, a passagem, e nós celebrávamos na quinta-feira e refletimos na primeira leitura a Páscoa judaica, um Deus que foi presente, um Deus que ouviu os seus clamores e mostrou o caminho para que eles se libertassem. E esse Deus, caríssimos irmãos e irmãs, acompanha os passos do seu povo. Um Deus que quis se afastar, mas depois, pela profecia de Isaías, ele vai dizer: no momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna, compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor, a quem jurei nunca mais inundar a terra. Assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti, nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Deus firme essa aliança com você. Ele diz isso claramente, que a sua misericórdia é para sempre. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos acreditar nisso e buscar a face do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela é eterna em nossa vida. A misericórdia do Senhor é eterna na realidade de toda a humanidade. Nós perecemos, nós sofremos
porque nós nos distanciamos da misericórdia do Senhor, mas Ele nunca se distancia de nós, Ele nunca abandona a nós, Ele está sempre pronto para derramar toda a sua misericórdia. Por isso então, vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com a satisfação completa. Ouve-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Permita mais uma atualização aqui. Por que desperdiçar o seu salário mínimo com coisas que não lhe edificam? Quantas pessoas que gastam metade do salário comprando bebidas, comprando cigarros, que o povo chama de droga lícitas, né? Quantas pessoas gastam o seu dinheiro com essas coisas? E a palavra de Deus diz: por que gastar dinheiro com outra coisa que não pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouve-me com atenção, alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Mas aqui nos leva lá para frente, caríssimos irmãos e irmãs. De fato, a profecia e a exortação é para tomarmos cuidado e administrar bem a nossa vida. Mas somos, por meio da profecia, a lembrar-nos que o pão que nos sustenta, que nos revigora e que nos alimenta e nos faz bem, é o pão descido do céu. É Jesus na Eucaristia. Por isso devemos buscar a face do Senhor e nos esforçarmos para nele resgatar a nossa imagem e semelhança. Não perdermos isso. E nós não perderemos se estivermos em plena comunhão com Ele. Mas a palavra de Deus continua a nos conduzir nesse itinerário da humanidade, onde Deus vem sempre nos acompanhando, vem sempre revelando o seu amor e a sua misericórdia. E por isso, amados irmãos e irmãs, nós somos exortados e convidados a buscar a sabedoria divina. O ser humano, a pessoa que deseja ter paz, a pessoa que deseja ser feliz, precisa urgente descobrir a sabedoria de Deus. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. E onde está a sabedoria de Deus mesmo, amados irmãos e irmãs? A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm vida, e os que a abandonam têm a morte. E aí vem um apelo: volte, Jacó, e abrace-a, marcha para o esplendor a sua luz, não des ao outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha os teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer que agrada a Deus. Olhando para a nossa assembleia, quando
Se concluir essa leitura, eu dizia: o meu coração se alegra e ao mesmo tempo fica triste. Mas a minha tristeza não é de falta de esperança. Deixa eu explicar. O meu coração se alegra quando eu vejo um povo que aqui se reúne e Deus diz: felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Mas quantas pessoas, quantas famílias não está tendo esse privilégio hoje de conhecer o que agrada a Deus? Quantas pessoas não buscaram isso? Não é que elas não tenham, não é que não está sendo ofertado, está sendo ofertado. Nós nos preparamos durante 5 semanas na quaresma. Nós estamos nesse tempo pascal, nessa celebração do Tríduo Pascal desde quinta-feira. Está sendo oferecido para Ibicaraí, para as famílias de Ibicaraí, a oportunidade de conhecer o que agrada a Deus. Mas onde essas pessoas estão? Onde estão os nossos jovens? Vão lá no calçadão agora, e nós iremos encontrar, com a cara para cima, sem sentido, sem saber o que fazer, vai na ponta e na outra, na ponta e na outra, passa o tempo todo assim. Eles estão perdendo a oportunidade de conhecer o que agrada a Deus. E esses jovens são os seus filhos, os seus netos, os nossos jovens que deveriam estar aqui agora, sabendo o que agrada a Deus. Por que eles não estão aqui? Se perguntaram? Por que meu filho, meu neto, meu sobrinho não estão aqui? Porque você, mãe, pai, tios, perderam a autoridade sobre os seus filhos. Antes, a nossa mãe dizia: vamos todos para a igreja. Quem dizia não? Todo mundo iria para a igreja, porque os nossos pais tinham autoridade sobre nós. E quando os pais não iam, diziam: olha, eu vou confiar minha tia, o seu tio vai com vocês, viu? E o tio levava e trazia de volta, e todos obedeciam. Mas nós perdemos a autoridade sobre os nossos jovens, e os nossos jovens estão perdendo a graça de saber o que agrada a Deus, e por isso estão perdendo a imagem e semelhança de Deus. Eles estão perdendo, e nós precisamos bater a mão no peito e dizer: eu tenho uma parcela de culpa nisso aí, é minha culpa, é meu pecado, porque o meu filho deveria estar aqui agora, os meus netos deveriam estar aqui agora também, porque eu vim e deixei os meus filhos lá em casa dormindo não, jogando aqueles joguinhos, que vai endurecendo o coração dessas crianças, e quando ele vê o que aconteceu em Blumenau, um homem que mata 2 crianças, para eles tanto faz quanto fez, não tem sentimento nenhum, porque estão aprendendo a matar, com aqueles joguinhos diabólicos, que só ensina e vai trabalhando a mente da pessoa a se tornar uma mente fria, calculista, e não sentir a dor do outro, e não ter empatia com o sofrimento do outro. Por isso, amados irmãos e irmãs, por isso a minha tristeza hoje, que essa praça deveria estar cheia. Se cada mãe, cada pai, tio, tia trouxesse as suas famílias, a igreja não cabia. Todo mundo estaria aqui sabendo o que agrada a Deus. A palavra tem nos ensinado isso. Não perca autoridade sobre os seus filhos, não perca autoridade sobre os seus jovens, porque o mundo vai destruir um por um. E o diabo disse a Nossa Senhora: eu vou destruir, se eu não alcançar de um jeito, eu alcanço de outro. E por onde o diabo tem alcançado? Nas famílias e na juventude. São 2 realidades que o diabo está batendo todos os dias na porta, mas ele não vai vencer. Quando você tomar a firme decisão e dizer: aqui não, aqui quem manda é o Senhor, na minha vida quem manda é o Senhor, na minha família quem manda é o Senhor,
E por isso então, amados irmãos e irmãs, o glória, o aleluia que nós cantamos aqui hoje, proclamando a vitória de Cristo sobre a morte, deve ser cantado, proclamado também na sua vida e na sua casa, cantando e glorificando a vitória de Cristo sobre a morte. Cristo venceu por nós, e nós vencemos quando nós estamos mergulhados em Cristo. Para concluir, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer disso hoje. Nós somos criaturas novas, nós somos homens e mulheres que celebramos a Páscoa do Senhor, porque já participamos da vida em Cristo por meio do batismo. No dia que você foi batizado, você foi mergulhado em Cristo, e Cristo, quando morre, Ele vai à sepultura, Ele leva todos nós com os nossos pecados. Quando Ele ressuscita todos nós livres dos nossos pecados. É uma humanidade nova, é uma humanidade restaurada, e por isso então, a imagem e semelhança que tínhamos perdido por causa dos nossos pecados, em Cristo Jesus ressuscitado, nós reconquistamos. Cristo sofre o flagelo, é pregado na cruz e morre, mas ressuscita, e com Ele ressuscita também toda a humanidade. Mas Padre, que humanidade é essa que vai ressuscitar com Cristo? A humanidade que crê. Quem ressuscita com Cristo? Aquele que acredita em Jesus Cristo e vive por Cristo. Por isso tem muita gente que caminha, mas estão mortas. Tem muitas pessoas andando, mas parece que são zumbis, porque falta nelas a vida nova em Cristo Jesus. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, eu não estou falando dos nossos irmãos da Cracolândia. Quando fala, pessoas estão vivas como mortas, parecendo que estão como zumbis, muitas pessoas vêm logo assim na cabeça, são aquelas pessoas que vivem na Cracolândia. Aqueles ali são escravos do vício, são escravos das drogas, sofrem, estão abandonados por causa de um sistema terrivelmente que gera a morte constantemente. A palavra de Deus está nos dizendo que nós vivemos como zumbis, vivemos como se estivesse morto, quando estamos fora de Cristo, longe da presença do Senhor, longe do ressuscitado, nós estamos como mortos, porque se Cristo é a vida, só temos vida em plenitude se estivermos em comunhão com Cristo Jesus. Por isso, quando você levar para a sua casa o seu círio pascal hoje, quando você levar a sua velinha que você acendeu e recebeu a bênção, lembre-se, essa chama que aqui nos ilumina, essa chama representa a luz de Cristo, e essa chama, esse círio vai nos acompanhar até a festa de Pentecostes. Por isso eu lanço a você um convite, de hoje, dessa vigília pascal, até a missa de Pentecostes, não falte uma celebração. Venham fazer esse caminho para celebrarmos Pentecostes. Você verá, caríssimos irmãos e irmãs, o que vai acontecer com a sua vida. Se você for perseverante até a festa de Pentecostes, você verá o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a tua família. Você vai resgatar autoridade sobre os seus filhos, você vai resgatar autoridade sobre os seus netos, sobre os seus sobrinhos, porque o Espírito Santo vai lhe capacitar para isso. Mas para que você esteja capacitado, é preciso buscar, é preciso ir todos os dias na fonte, não como a samaritana, mas a fonte que Jesus apresenta para nós. Eu tenho a água da vida eterna, é nessa fonte que você deve buscar, e a fonte é Jesus ressuscitado. A partir de hoje, amados irmãos e irmãs, o canto que deve brotar do nosso peito é o aleluia, é o glória, porque Cristo vive e nós vivemos em Cristo Jesus. Por isso, nós não podemos mais viver desesperançados, como se Cristo não tivesse transformado a nossa vida. Eis o momento de renovar o nosso compromisso de cristãos e reassumir
a alegria do nosso batismo. Faremos agora a renovação das promessas batismais, mas tenham consciência do que você vai estar fazendo. Tenham consciência das respostas que você vai estar dando quando aqui o sacerdote fizer as perguntas, as renúncias que você vai fazer e a fé que você vai professar. Ao receber a aspersão da água, estaremos ali então renovando o nosso batismo e assumindo de novo a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Por isso, durante a nossa vida, o que nós devemos revelar, amados irmãos e irmãs, é o rosto do Cristo ressuscitado, pois com Ele nós ressuscitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.